Nós vivemos num mundo onde a ordem é questionar todas as coisas, e isso certamente inclui os princípios interpretativos adotados pela Igreja Adventista. Afinal, as pessoas hoje querem novidades. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre uma entrevista que John Pauline, um conhecido e respeitado estudioso adventista, deu ao canal da revista Zelota, mantida por um grupo de jovens que tem questionado muitos pontos da fé adventista e promovido o entendimento alternativo. Ué? Tá maluco? Seja bem-vindo aqui ao canal. Se você não conhece nada aqui do canal, eu convido você a ver algumas playlists que nós temos aqui. Inclusive temos uma playlist chamada Decreto Dominical, com vários vídeos onde a gente aborda esse assunto de perspectivas distintas. Se você é um visitante recorrente, eu convido você a fazer algo que ainda falta para a sua vida, que é se inscrever. Agora, se você já é um inscrito, amigo, divulgue esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Se você é um visitante casual, recorrente ou inscrito, a mesma coisa eu vou pedir para você. Deixe aqui o like nesse vídeo, porque isso ajuda demais o nosso trabalho, faz com que o YouTube reconheça na sua métrica a importância desses assuntos e acabe divulgando também para outras pessoas. Eu preciso, antes de mais nada, dizer que esse é um vídeo muito respeitoso. John Pauline é de fato um erudito, uma das maiores autoridades no livro do Apocalipse, não só nos âmbitos adventistas, mas ele também alcançou um status de reconhecimento mesmo fora da denominação. Bom, então vamos a algumas impressões iniciais sobre essa live do John Pauline para o canal da revista Zelota. A princípio se pode perceber que algumas tentativas foram feitas no sentido de fazer com que John Pauline endossasse o discurso da própria revista. O discurso é marcado por pautas progressistas que questionam posturas da igreja, especialmente com respeito à sexualidade, ao comportamento e até mesmo em matérias de profecia. Você vê diversas sugestões sobre racismo, sobre teoria da conspiração, negação da influência do marxismo, e tudo isso muitas vezes é sugerido para que John Pauline acabe endossando essas mesmas pautas e legitimando o discurso da própria revista. Mas John Pauline, quando responde às perguntas, o faz de maneira polida, cautelosa, sugere muitas coisas ao invés de ser taxativo nas afirmações. Ele age como um acadêmico muito educado, uma pessoa culta, e isso, de certa forma, é um reflexo de toda a sua carreira. Ao mesmo tempo, nós temos que dizer aqui que Pauline ele age com extrema independência e não faz questão de corrigir, mesmo que de forma extremamente polida, aquilo que ele acredita que a igreja defende, mas que não seria justificável biblicamente. Antes de entrar em detalhes, eu preciso pontuar uma coisa muito importante. É possível ser um acadêmico, ter integridade intelectual e servir a igreja? Eu acredito que sim, mesmo porque, parafraseando Clifford Goldstein, se alguém que reivindica liberdade acadêmica não se sente à vontade na igreja, servindo a igreja como obreiro, como professor em uma instituição, essa pessoa tem que ser honesta para reconhecer que talvez a posição que ocupe não lhe faz jus e abrir mão dela. A declaração de Goldstein aparece num contexto em que alguns reivindicavam liberdade acadêmica para ensinar a teoria evolucionista. Então, mesmo essa liberdade ela tem limites, principalmente quando se fala de instituições denominacionais. Afinal, cada instituição ela tem já um conjunto de pressuposições que são aplicadas de acordo com a filosofia admitida ou muitas vezes implícita na metodologia acadêmica que é empregada pela instituição, seja ela secular ou religiosa. Ao mesmo tempo, é possível você avançar, progredir e obter reconhecimento desde que você busque também a excelência. E eu tenho aqui dois livros, os dois foram escritos pelo mesmo autor, John Peckham, que é um acadêmico adventista, um erudito na área da teologia sistemática e tem recebido reconhecimento dentro e fora da igreja. Quando a gente fala de John Pauline, a tendência desse erudito, que também faz décadas já recebeu o reconhecimento fora da igreja, a questão é um pouco mais delicada, porque John Pauline é especialista na área do Apocalipse.
e faz muito tempo que ele tenta se equilibrar numa condição que é extremamente complicada, porque o mundo protestante acadêmico que lida com a literatura apocalíptica é basicamente preterista. Lembrando que os preteristas entendem que a profecia se cumpre na época do profeta. Eles amarram o profeta às circunstâncias do seu próprio tempo. Tudo o que ele diz é condicionado por aquele tempo. Já os futuristas entendem justamente o oposto, que as profecias, especialmente as de tempo, vão se cumprir ainda no futuro distante. Essas duas posturas, historicamente, elas representam reações do mundo católico ao protestantismo, principalmente porque o entendimento das profecias, de acordo com os protestantes, implicava a Igreja Católica. Então, propondo explicações alternativas, as quais impedissem que a Igreja Católica fosse condenada pelo estudo das profecias, é que surgiram essas tendências futuristas e preteristas. O mundo protestante, a princípio, seguia o historicismo, que entende que Deus, sendo o Senhor da história, age dentro dos limites da história. Então as profecias, especialmente as apocalípticas, que envolvem longos períodos de tempo, têm como ponto de partida ou a época do profeta, ou um marco histórico muito próximo ao período em que ele viveu, se estendem ao longo da história, muitas vezes apontando para os últimos dias. Você percebe que Paulinho, muitas vezes, ele tende ao preterismo, talvez por ter muito contato com essa literatura e acabar assimilando algumas pressuposições desses autores. É interessante notar, nesse ponto, que Ranko Stefanovic, que foi aluno de Paulinho e que o sucedeu como professor de Novo Testamento na Universidade de Andrews, na primeira edição do seu livro sobre o Apocalipse, afirma sem fazer muita cerimônia que existem vários métodos de interpretação do Apocalipse. Ele cita o preterismo, o futurismo, o historicismo, e depois conclui que o melhor intérprete não é aquele que escolhe um desses métodos, mas aquele que sabe dosar dos métodos como lhe convém. Aparentemente, Paulinho não chega tanto, mas ao mesmo tempo é inegável que alguns dos conceitos que ele traz para a discussão do decreto dominical são notoriamente marcados pela influência do preterismo. Vale lembrar também que quando alguém é especialista em uma área, a pessoa tem autoridade para falar daquela área. Muitas das perguntas que foram dirigidas a John Pauline fogem da sua área específica de conhecimento. Pauline não é especialista em história norte-americana, não é especialista em literatura de Ellen White, de maneira que afirmações que ele faz nesse sentido é a mesma coisa que eu, por exemplo, falando sobre física quântica ou sobre mecânica de automóveis. Cada um tem direito a ter a sua opinião, mas quando uma pessoa emite a sua opinião fora da sua área de estudos, é apenas isso, é apenas opinião. Sobre exegese do Apocalipse, Paulinho falou muito pouco. E o que ele falou é marcado por alguns paradigmas. Eu separei aqui 3 paradigmas para que a gente analise esses paradigmas que contêm a maior parte das declarações de Paulinho. O primeiro aspecto que Paulinho defende é o fato da profecia ser condicionada pela época do profeta. Por exemplo, Paulinho fala que é sempre uma extensão, ou quase sempre uma extensão, de seu ambiente e época. Assim, diz ele, quando Ellen White descreve o fim, ela descreve um fim que fazia sentido em 1888 e 1890. Se o mundo acabasse no século XIX, ele diz um pouco mais à frente, teria acontecido exatamente como ela disse. Sobre a questão do preconceito contra os grupos católicos, especialmente irlandeses, também espanhóis, que acabaram emigrando para os Estados Unidos, ele fala que isso foi um fator motivador para que Ellen White escrevesse a respeito das leis dominicais como fez, uma vez que era uma preocupação dos protestantes, o relaxamento por parte de católicos com a guarda do domingo. Isso teria reavivado a questão das Blue Laws, as leis em favor do domingo, e é nesse contexto que Ellen White teria escrito. Por isso ele afirma que esse sentimento era muito real na época dela. À frente também ele fala que é um desserviço ao trabalho de Ellen White se presumirmos que ela não está falando para a sua própria época e tempo, porque, de acordo com ele, foi assim com todos os profetas bíblicos. Ainda assim, ele reconhece que há um elemento apocalíptico em tudo isso, especialmente quando ele fala do profeta Daniel, porque, de acordo com Paulinho,
Daniel estava motivado pela perseguição na Babilônia em sua própria época, mas ele tem visões com o anticristo, que seria um reflexo dessa perseguição que já estava ocorrendo. A fórmula que John Pauline dá para compreender a Bíblia é: entenda o que Deus está dizendo no contexto original e então você terá uma chance de entender o que Deus pode fazer com o mesmo texto em nosso contexto. Como se entender as profecias hoje fosse uma mera aplicação daquilo que o profeta escreveu para a sua época. Ele chama de suposição perigosa a ideia de que você tem um detalhamento tão específico do que poderia ser um sinal do fim. Ele mesmo adverte, à frente, que não é típico dos profetas ser tão detalhado sobre o futuro. O exemplo que ele cita, Ellen White, por exemplo, não previu telefones celulares, viagens espaciais, guerra nuclear, Primeira e Segunda Guerra, porque, de acordo com ele, a sua visão é uma projeção de seu tempo e lugar. Pauline explica que Deus encontra as pessoas onde elas estão. E daí, mais no finalzinho do vídeo, ele acaba concluindo que não há base bíblica para se pensar em leis dominicais. Ele faz uma distinção entre aquilo que é exegeticamente convincente, ou seja, uma interpretação clara a partir do texto, daquilo que é exegeticamente defensável. Quer dizer, você até pode ver no texto porque ele está em aberto, então há possibilidades, embora não esteja tão claramente descrito no texto. E ele conclui dizendo que não é exegeticamente convincente, a partir das evidências bíblicas, você dizer que a marca da besta seja o culto dominical. Aí que está o grande problema do Pauline, a base preterista e também desvincular o texto da história. Dentro do historicismo, você entende o texto a partir do seu cumprimento histórico. E Pauline isola o texto, ele não está analisando a história. Ele não se preocupa com o cumprimento que o texto teve ao longo de eventos históricos. Ele olha o texto pelo texto. Então, o método que ele está usando não é historicismo. A gente poderia ponderar dizendo que é importante conhecer o contexto histórico, isso pode lançar luz sobre a mensagem do profeta, e que muitos autores bíblicos, em realidade, escreveram para a sua época e nós podemos extrair os princípios e aplicar aos nossos dias. Mas no caso de profecias apocalípticas é diferente, porque, por exemplo, o livro de Daniel, ele menciona claramente que a profecia se refere nos últimos dias, que ela vai ser entendida posteriormente. O próprio livro de Apocalipse abre com uma ligação muito grande com o livro de Daniel para nos indicar que ele é continuação daquele livro e uma chave para entendê-lo. E em Apocalipse 10, a gente vê um livro aberto. É interessante porque o livro de Daniel termina sendo selado e ele só seria compreendido em dias muito distantes. O livro aberto é o livro de Daniel e ele seria revelado no tempo apropriado, cumprindo aquilo que o próprio anjo havia explicado para Daniel. Jesus também, em Mateus 24, no seu discurso apocalíptico, menciona Daniel e fala das profecias de Daniel como tendo um cumprimento futuro. Quando vier o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, e disse mais: quem lê, entenda. Jesus disse que as profecias de Daniel, portanto, não tinham um cumprimento imediato na época do profeta, mas que se referiam a algo futuro, futuro mesmo, até em relação ao período em que Jesus estava vivendo. Portanto, restringir o significado da profecia à época do profeta é trair, em muitos casos, o propósito da sua mensagem. O segundo ponto é que as profecias, além de serem condicionadas, também são condicionais. O que quer dizer isso? Que elas podem não se cumprir do jeito que o profeta esperaria diante das circunstâncias que ele estava vivendo. As circunstâncias podem mudar e aquelas profecias acabam tendo um outro cumprimento. Sobre a questão das profecias serem condicionais, Pauline adverte que algo que parece certo, porque é tradicional, pode não ser a maneira de Deus agir, porque isso não atende às necessidades de uma nova geração. Ele também diz mais à frente que essa questão de fixar as profecias pode causar uma falsa sensação. E ele resume isso naquela frase: nesse momento nós sabemos que o fim vai chegar. E isso é uma coisa muito emocionante. Mas ele contrabalança essa tendência dizendo que Ellen White disse algo por um tempo muito específico. E a questão do decreto dominical seria condicionada por alguns eventos, especialmente no finalzinho da década de 1880
e início da década de 1890, quando havia expectativa de uma lei dominical. Mas ele diz que isso não se repete nos escritos dela, alegando que era algo muito específico para aquela época e lugar. Daí a preocupação dele, porque muitos adventistas não estariam prontos para o retorno de Jesus, porque o sinal, no caso a lei dominical, nunca aconteceu. Como ele reforça, Deus dá a profecia de uma forma que atinge todas as mentes por muitas gerações. Ele também diz que essa questão da história do profeta não deve ser o nosso norte, porque as probabilidades dizem que a história tende a não repetir todos os detalhes. Ele também questiona bastante que o quadro que Ellen White propõe se repita, porque você não vê uma predominância dos cristãos, segundo Pauline, o que seria necessário para a criação de um decreto dominical, porque em praticamente todos os lugares do mundo, palavras dele, o cristianismo está reduzindo ao invés de aumentar. Também comentando sobre a questão das leis dominicais que já existem em alguns lugares, leis essas que são culturais, ele fala que o simples fato de existir leis dominicais provavelmente não é sinal de nada. Quase no final, Paulinho, então, dá uma marca decisiva daquilo que ele considera importante em interpretação profética. Ele diz assim que o que ele vê na profecia bíblica é a base da condicionalidade e que, portanto, nós não devemos assumir que cada detalhe será cumprido como esperamos, porque biblicamente não aconteceu dessa forma. Ele até usa o exemplo de Jonas, que a gente já mencionou, e ele faz uma paráfrase dizendo assim: 40 dias e uma lei dominical será estabelecida. Será que nós ficaremos chateados com Deus? Nos sentiremos rejeitados porque perdemos a nossa fé, porque as coisas não aconteceram como nós esperávamos? A conclusão de Paulinho é: não acho que esse único detalhe da profecia valha esse risco. E no finalzinho ele diz assim que nós devemos ter um mínimo de cautela. Esse ponto é mais perigoso porque ele sugere uma aproximação com aquilo que Desmond Ford, no passado, sugeriu como princípio apotelesmático. Aí você teria que ter uma visão da história como algo cíclico, o que parece que Paulinho não estaria disposto a admitir, o que talvez seria uma incoerência da parte dele, porque ele se aproxima da apotelesmática, mas nega a história cíclica. E é meio estranho você ter uma coisa sem a outra. Paulinho citou o exemplo de Jonas, mas isso funciona muito mais como uma exceção, porque há tantas coisas que se cumprem de forma precisa nas Escrituras. O último paradigma que influencia Paulinho é que, além das profecias serem condicionadas, serem condicionais, elas também apontam para a nossa condição. Segundo ele, o mais importante não é entendermos os detalhes, mas é pensarmos na nossa relação com Deus. Paulinho apresenta as duas coisas como se fossem mutuamente excludentes, como se a busca por detalhes desfocasse no desenvolvimento do relacionamento com Deus, como se saber os eventos finais, pelo menos em linhas mais gerais, fosse algo que atrapalhasse a fé do cristão. Mas eu pergunto, será que isso não reforçaria a confiança em Deus? Será que justamente em seguir os detalhes, eu não estou ao mesmo tempo reconhecendo a sabedoria de Deus, como também a sua atuação na história, que realmente Ele está no controle? Diante de tudo isso, poderíamos pensar hoje num mundo que é muito mais um cenário possível para um decreto dominical do que o mundo do século XIX. O que é mais fácil de você controlar? Afinal de contas, como é que você pode cumprir Apocalipse 13 impedindo as pessoas de comprar e vender? No mundo do século XIX, no mundo do colonialismo ou em uma economia globalizada? Onde é possível você perseguir de forma massiva todos aqueles que rejeitam as imposições dominicais? Lá no mundo do século XIX ou no mundo onde você encontra câmeras e vigilância por toda parte? Onde é possível rastrear as pessoas graças às mídias sociais, às câmeras de segurança e outras engenhocas modernas. Em que cenário o Papa parece exercer mais influência? No século XIX, onde a mera presença de imigrantes católicos já causava mal-estar, como o próprio Paulinho faz notar, ou no mundo do século XXI, quando as pessoas, e até mesmo o próprio presidente dos Estados Unidos, reconhecem a autoridade do Papa? Em que cenário você encontra a Igreja Católica mais envolvida com a política mundial e especialmente com a política norte-americana? No século XIX, quando os protestantes estavam no governo? Ou no século XXI, quando nós temos o próprio presidente dos Estados Unidos
sendo um católico liberal? Em que contexto o Papa é mais facilmente reconhecido como uma liderança mundial? Na época de Ellen White ou nos nossos dias? Nem precisamos ir muito adiante. É evidente que no mundo em que vivemos, o cenário descrito no grande conflito sobre um decreto dominical é muito mais presente. Uma reflexão importante no final também nos aponta sobre o papel dos teólogos. Muitos teólogos agem de forma independente daquilo que a igreja fala, porque não aprenderam a ver o adventismo como um sistema. E aqui existem problemas em vários níveis. A falta de colaboração mútua e diálogo entre teólogos de áreas diferentes, sistemáticos, bíblicos e aplicados, deveriam colaborar mutuamente. Mas a verdade é que teólogos dessas áreas acabam seguindo a cartilha do mundo evangélico e trabalhando de forma independente, cada um de acordo com as diretrizes da sua própria disciplina, cada um seguindo metodologias que muitas vezes são divergentes. Se, como igreja, tivéssemos um método teológico desenvolvido e integrado, o adventismo seria enriquecido pela contribuição de áreas diferentes, que não estariam disputando em importância, mas que estariam colaborando entre si. Infelizmente, muitos teólogos bíblicos seguem o mito da neutralidade, acreditando que as respostas podem partir simplesmente usando a exegese, essa ferramenta mágica. A exegese não tem todas as respostas. A exegese pode apontar caminhos, é necessário fazer escolhas. Ela não é um método neutro. A teologia bíblica não é neutra. O teólogo bíblico ele não está mais perto do texto, porque há muitos teólogos bíblicos que defendem a homossexualidade, que defendem a guarda do domingo, que defendem a imortalidade da alma. E por que isso? A Bíblia não é a mesma? Sim, mas é que lhes falta ver o sistema. E isso é uma contribuição da teologia sistemática. Nesse aspecto, foi muito mais importante os pioneiros desenvolverem uma abordagem sistemática, enxergando a grande cadeia de verdades a partir do santuário celestial, que lhes permitiu chegar ao conhecimento das verdades bíblicas. Quer dizer então que a teologia sistemática é melhor do que a teologia bíblica? Não, porque a teologia sistemática também depende da tarefa do exegeta para compreender melhor os textos que ela busca harmonizar e estudar em conjunto, para que o resultado dessas pesquisas, desse conhecimento, influencie a igreja como um todo. E aí entra a teologia aplicada. Enfim, o cenário está pronto, as peças estão montadas, as coisas estão andando. Não querer ver isso é a opção de cada um, mas certamente nunca estivemos tão perto do cumprimento da profecia como nos dias atuais. Agora, temos que nos posicionar e saber de que lado vamos estar e como vamos nos preparar para a última grande crise.